Olá pessoal, sou o professor Arthur Arcanjo e hoje nós damos continuidade ao nosso trabalho de genética, analisando um dos temas que os alunos têm mais dificuldade, um tema bem diferente, que é o tema do linkage ou ligação gênica, mesma coisa. O linkage, pessoal, ele é um caso de exceção à segunda lei de Mendel, então a gente só consegue compreender linkage se a gente tiver uma boa noção de segunda lei de Mendel. Tanto é que aqui a gente vai fazer algumas comparações e a gente vai também resumir um pouquinho, relembrar um pouquinho da segunda lei de Mendel em si. Se nós encontrarmos uma célula azão, azinho, Bzão, Bzinho em segunda lei, de acordo com a segunda lei, nós encontraremos o seguinte, ó, nós teríamos o par de fatores azão, azinho em um par de cromossomos e um outro par de fatores Bzão, Bzinho em um outro par de cromossomos. Então, são genes, são alelos que não estão presentes no mesmo cromossomo. Se a gente tivesse agora o indivíduo azão, azinho, Bzão, Bzinho, em um caso de linkage, em um caso de ligação gênica, nós encontraríamos o alelo azão ligado ao alelo Bzão e o alelo azinho ligado ao alelo Bzinho. Isso é, nós encontraríamos genes fisicamente falando, ligados, conectados. Gene no mesmo cromossomo, no mesmo par de cromossomos. O alelo azão pode estar ligado ao alelo Bzão ou ao Bzinho, tanto faz, e o alelo azinho pode estar ligado ao alelo Bzinho, também tanto faz nessa situação. E isso daqui, o fato dos alelos estarem ou não no mesmo par de cromossomos, vai ser algo determinante na formação de gametas e, consequentemente, na proporção desses gametas, na probabilidade de geração de descendentes e, de uma maneira geral, de uma maneira única também, na resolução das questões de vocês. Vocês precisam identificar nas questões se elas estão falando em segregação independente, em pares de cromossomos separados, isso é, em segunda lei, ou se ela está falando em ligação gênica, genes ligados, linkage. Porque quando a gente fala na segunda lei, se essa célula está aqui desse jeitinho na segunda lei, essa célula azão, azinho, Bzão, Bzinho, como todo mundo já sabe, ela é capaz de formar 4 gametas diferentes. Ela pode formar o gameta azão, Bzão, pode formar o gameta azão, Bzinho, pode formar o gameta azinho, Bzão e pode formar o gameta azinho, Bzinho. São 4 tipos de gametas formados e a proporção entre esses gametas é a mesma. É uma proporção de 1 para 1 para 1 para 1. Ou seja, a probabilidade de ser formado cada gameta desse é uma probabilidade de 25%. Isso na segunda lei de Mendel. Quando a gente vai para o linkage, nós podemos falar em um linkage completo, em que é desconsiderada a ocorrência do crossover, os genes eles estão completamente ligados, ou nós podemos falar em um linkage incompleto. Essa ligação ela não é total. Os alelos eles passam pelo crossover. O que a gente vai encontrar aqui? Nós encontramos nessa célula, no linkage completo, nós encontramos uma célula em que o azão está ligado ao Bzão e o azinho está ligado ao Bzinho. Isso é uma célula azão-azinho, Bzão-Bzinho. E essa célula vai formar gametas. Tudo bem, para que ela possa formar gametas, a primeira etapa é passar pela fase S. É a fase de duplicação do DNA. Então, esse cromossomo que era simples, ele agora vai ser um cromossomo duplicado. Pessoal, pensa, se aqui eu tinha um azão, eu agora vou ter um azão e nesse lado um outro azão. Se aqui eu tinha um Bzão, eu agora vou ter um Bzão bem aqui e agora eu vou ter um Bzão bem aqui. A mesma coisa com o cromossomo da direita, ele também foi duplicado. Se aqui eu tinha um azinho, eu agora vou encontrar um azinho aqui e um azinho aqui. Se aqui eu tinha um Bzinho, eu vou encontrar um Bzinho aqui e um Bzinho aqui também. Duplicamos a quantidade de DNA, os cromossomos que eram simples agora são cromossomos duplicados e a gente vai ter o fenômeno de meiose. A primeira meiose que acontece é a meiose 1, é a chamada meiose reducional. E nessa meiose reducional ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Isso é, esses cromossomos que estão pareados, eles vão se separar, eles vão se isolar. Vem um cromossomo para essa célula aqui da esquerda, ó, então nós vamos encontrar o cromossomo azão-azão, Bzão-Bzão aqui, e vai vir um outro cromossomo para a célula da direita. Aqui, ó, o cromossomo azinho-azinho
Bzinho, Bzinho. Legal, bacana. Só que depois da meiose 1, obrigatoriamente ocorrerá a meiose 2, que é uma meiose equacional. Nessa meiose equacional haverá a segregação, a separação das cromátides. Esse cromossomo que é duplicado, ele vai ser quebrado. Por exemplo, aqui, ó, esse cromossomo aqui duplicado, ele vai ser quebrado e as suas cromátides serão separadas. Uma cromátide com azão bezão vai vir para cá, uma outra cromátide com os alelos azão bezão vai vir para cá. Esse aqui vai acontecer a mesma coisa. Esse cromossomo é quebrado. Vem uma cromátide com alelo azinho e com alelo bezinho para cá, vem outra cromátide com alelo azinho e o alelo bezinho para cá também. Ou seja, no final das contas, esse indivíduo em linkage completo, ele produziu 2 tipos de gametas. Ele produziu 2 gametas azão-bezão e ele produziu 2 gametas azinho-bezinho. 2 tipos de gametas e a proporção óbvia entre eles é uma proporção de 50% para 50%. Arthur, isso é a regra do linkage completo? É, pessoal. Sempre que você pegar uma questão e essa questão falar em linkage completo, obrigatoriamente sempre nós devemos encontrar essa questão, nós devemos encontrar essa proporção. Isso é o linkage completo. Quando nós falamos no linkage incompleto, a gente considera o crossover. Como é que a gente trabalha aqui então, pessoal? Nós encontramos aqui uma célula, mais uma vez, azão, azinho, bezão, bezinho. E nessa célula aqui, eu quis representar para vocês a ocorrência do crossing diferenciando as cores dos cromossomos. Nesse cromossomo em azul, a gente encontra os fatores azão e bezão. Nesse cromossomo em rosa e em vermelho aqui, a gente tem o fator azinho ligado ao fator bezinho. Ocorre a fase S, ocorre a duplicação do DNA. Nessa duplicação do DNA aqui, ó, onde eu tinha azão, eu agora vou ter 2 azãos. Onde eu tinha bezão, eu agora vou ter bezão, bezão. Bem aqui, pessoal, onde eu tinha azinho, eu agora vou ter azinho, azinho. Onde eu tinha bezinho, eu agora vou ter bezinho, bezinho. Bacana. Vai haver, só que aqui a gente vai considerar que vai ocorrer o fenômeno de crossing over. E o que é o crossing over? É a troca de segmentos entre cromossomos pareados, entre cromossomos homólogos. Um pedacinho desse cromossomo azul vai ser trocado com um pedacinho desse cromossomo em vermelho, de tal maneira que o cromossomo da esquerda agora, ele vai ser um cromossomo azão, azão, bezão, e aqui agora a gente vai ter um bezinho. Enquanto que o cromossomo da direita vai ser um cromossomo azinho, azinho, bezinho, mas que vai manter agora um alelo bezão. Ou seja, a grande diferença dessa imagem aqui do linkage completo, pessoal, para essa imagem no linkage incompleto bem aqui, é exatamente a ideia, a relação do crossover. É o que a gente deve observar. Se a gente pensar aqui, essa célula vai passar pela meiose 1? Vai. O que acontece ao final da meiose 1? Ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Um cromossomo homólogo vem para esse lado, o outro vai para o outro lado. Tudo bem, nada demais até aí. A questão é que após a meiose 1, esses gametas aqui, perdão, esses cromossomos, eles serão quebrados. Então esse cromossomo da esquerda, ele vai ser dividido e esse cromossomo da direita, ele vai ser dividido também. Se a gente pegar, pessoal, esse cromossomo aqui da esquerda, ele vai produzir 2 gametas. Ele produz esse gameta azão, bezão, e ele produz um outro gameta, que é o gameta azão, bezinho. Esse cromossomo da direita também vai produzir 2 gametas. Vai produzir o gameta aqui, ó, azinho, bezinho, e vai produzir o gameta azinho, bezão. São 2 gametas formados. Por que eu estou chamando esses 2 gametas aqui de gametas parentais, enquanto que esses 2 gametas serão chamados de gametas recombinantes? É devido à comparação. Se a gente olhar bem aqui, pessoal, quando nós temos um linkage completo, quando nós temos um linkage sem considerar crossover, os 2 gametas que vão ser formados são os gametas que já aparecem, ó. Azão, bezão é um gameta que vai ser formado. Azinho, bezinho é um gameta que vai ser formado.
Quando nós falamos no crossing over, ocorre a formação sim desses gametas, que são os gametas parentais, mas além deles, graças ao crossing over, ocorre a formação desses outros gametas. E aqui um bizu, pessoal, a proporção de gametas recombinantes, ela sempre vai ser uma proporção menor. Sempre, invariavelmente vai ser menor. Você vai ter 80% de gametas parentais, 20% de gametas recombinantes. Você vai ter 90% de parentais, 10% de gametas recombinantes. Então, há uma grande diferença na proporção. E algumas questões, elas ainda podem falar em algo chamado taxa de permutação, ou taxa de recombinação, ou taxa de crossing over, é tudo a mesma coisa. Se a questão falar nisso daqui, ela está falando na soma da porcentagem dos gametas recombinantes. Se esse gameta for 5% em proporção e esse gameta for 5%, a soma dos dois vai dar aí de 10%. Isso é a taxa de recombinação. Arthur, uma dúvida que eu tenho nas questões. Os gametas parentais sempre serão esses dois e os recombinantes sempre serão esses dois? Não, não necessariamente. Se a célula for cis, isso é, se essa célula apresentar dominante ligada a dominante, recessivo ligado a recessivo, a gente vai ter essa organização. Esses serão os gametas parentais, esses serão os gametas recombinantes. Agora, se essa célula for trans, isso é, se nós encontrarmos um gameta dominante, um alelo dominante ligado a um recessivo aqui, e um alelo recessivo ligado a um dominante, nós teríamos o inverso. Os gametas parentais seriam esse de baixo e os recombinantes seriam esse de cima. A ideia é o que aparece para você é o parental. Se já aparece azão ligado a bezão, vai ser um parental. Se já aparece azinho ligado a bezinho, vai ser um parental. Como é que a gente determina os recombinantes então? A gente faz aqui um X, ó. Quando você cruza o X aqui, você vai ter o azão bezinho e o azinho bezão, representando os gametas recombinantes. Pessoal, isso é o que a gente precisa para resolver as questões e com essa base, com esses conhecimentos, vocês vão resolver todas as questões. Por hoje é isso.